Tudo Pronto. tranquilo. Beleza. Olha. Vamos lá, então. Eu só peço que quando não forem fazer perguntas, deixem o microfone fechado para não dar interferência, certo? Certo. Então, nessa disciplina, como eu falei, a gente vai ver as principais técnicas de identificação de compostos orgânicos. Então, a gente vai tratar de técnicas espectroscópicas, 3, e de uma técnica espectrométrica. A gente vai trabalhar FTIR, ultravioleta, espectrometria de massas e ressonância, certo? Eu vou dar infravermelho e espectrometria de massas, e o Tiago assume a segunda parte. De forma geral, essas técnicas elas são usadas em conjunto. Isso vai depender da disponibilidade que a pessoa tem no laboratório, qual é o acesso que ela tem, né? Mas para a identificação, principalmente de novos compostos, de compostos inéditos, a gente precisa de uma associação dessas técnicas, certo? Cada uma delas vai trazer informações estruturais diferentes. O padrão para a identificação, a técnica mais importante para a identificação é a ressonância. Mas as outras 3 técnicas nos dão uma base de maior solidez para fazer essa identificação, certo? Então eu vou começar com vocês com o infravermelho. E a gente, para começar a entender como é que funciona a espectrometria, a espectroscopia, seja ela qual for, a gente precisa entender um pouquinho de como funciona o espectro eletromagnético e de como é a interação desse espectro com a matéria orgânica, certo? De forma geral, compostos orgânicos, compostos orgânicos e inorgânicos, eles tendem a absorver em regiões diferentes do espectro eletromagnético. Esse espectro ele vai desde a radiação das ondas de rádio até os raios gama, né? Então a gente tem desde as radiações de menor energia e maior comprimento de onda até aquelas de maior energia e, portanto, de menor comprimento de onda, certo? Nesse espectro eletromagnético, a gente passa pela luz visível, as ondas de micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama. Para identificação de compostos orgânicos, a gente vai trabalhar com rádio, ondas de rádio na ressonância, vai trabalhar com infravermelho e ultravioleta invisível, certo? Mas em química orgânica, de forma geral, a gente usa as outras regiões do espectro também. Por exemplo, em síntese orgânica, a gente usa ondas de micro-onda, a região do micro-ondas para acelerar reações orgânicas, usa radiações ionizantes, principalmente na medicina, com raio-x e raios gama. Então, o ser humano ele vem explorando o espectro eletromagnético já há bastante tempo e com bastante eficiência. Bom, isso aqui é só uma ilustração de como é que funciona as divisões do espectro eletromagnético e como a gente usa isso no nosso dia a dia, certo? Então, a gente tem desde as ondas de maior comprimento de onda, que são as ondas de rádio, até os raios gama, com menor comprimento de onda, certo? De forma geral, a gente sabe que quanto maior o comprimento de onda, o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia. A frequência é diretamente proporcional à energia. Então, ondas de maior comprimento de onda têm menor energia associada e causam menos danos assim para o ser humano, enfim, para a vida, certo? Então, as ondas de rádio que nós usamos para televisão, para rádio, são inofensivas para o ser humano, e os raios gama são radiações ionizantes e podem causar a morte, certo? Elas, dependendo da incidência, do tempo de exposição a essa radiação, o indivíduo pode vir a óbito rapidamente, certo? Mas dentro de todo o espectro a gente tem os micro-ondas, que servem para síntese orgânica, como eu já citei, mas também micro-ondas doméstico, que a gente usa para esquentar comida em casa. A radiação de infravermelho, além da química orgânica, ela está bastante associada a aquecimento. Então, equipamentos que usam aquecimento, alguns deles usam via infravermelho. Nós temos a luz visível, né, a luz quando a gente fala de luz visível, é a luz que o olho humano consegue captar, consegue decifrar, digamos assim. Mas espécies diferentes, com sistemas oculares diferentes, conseguem ver em áreas diferentes do espectro.
Nós temos o ultravioleta, né? Os raios solares são o maior exemplo. Os raios-x são muito usados na medicina, principalmente para a detecção de fraturas, e os raios gama que eu já citei. Esse slide é só mostrando novamente as regiões do espectro. A gente, normalmente, via de regra, quando trabalha com o espectro eletromagnético, a gente tende a usar a frequência em hertz ou o comprimento de onda, normalmente em nanômetro ou micrômetro. Quando a gente vai trabalhar com infravermelho, eu vou mostrar para vocês mais à frente, a gente usa uma unidade um pouquinho diferente, mas, de forma geral, a gente trabalha com frequência e comprimento de onda. Certo. Então, para entender como é que funciona o infravermelho que a gente usa hoje em dia, eu vou falar um pouquinho para vocês de como os estudos com essa técnica iniciaram. Certo? A radiação infravermelha, ela foi inicialmente estudada por Herschel ainda nos anos de 1800. Eu vou mostrar para vocês mais à frente alguns experimentos que esses pesquisadores fizeram, mas Herschel ele não queria, inicialmente ele não queria usar essa radiação para identificação de compostos, enfim, ele queria estudar o espectro em si. E estudando o espectro eletromagnético, ele começou a observar que fora da região do visível, nós ainda sentíamos a incidência de radiação e que essa radiação podia ser detectada por outros meios. Eu vou mostrar mais à frente. No final dos anos de 1800, o Michelson começou a desenhar equipamentos que que foram úteis para essa identificação, para o uso do infravermelho. Os interferômetros que a gente usa hoje em dia, eles ainda se baseiam na ideia inicial de Michelson, é claro que muito melhores, assim, né, muito mais eficientes, mas eles ainda usam a base que Michelson forneceu. Os primeiros equipamentos de infravermelho, eles eram muito caros, muito robustos, muito grandes, e o tempo de análise, o custo de cada análise era muito alto. Isso só começou a mudar a partir da década de 60. Para que isso acontecesse, para que essa mudança fosse possível, no final dos anos 40, nós temos o trabalho de Peter Felget, onde ele usa interferômetros de radiação infravermelha para medir a luz de corpos celestes, e ele utiliza esses interferômetros com a transformada de Fourier, com a operação matemática da transformada de Fourier. Essa transformada de Fourier ela começa a diminuir o custo e o tempo de espera para a obtenção desses espectros. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Até então, até a década de 60, para você usar um equipamento de infravermelho, era necessário muito dinheiro, então só grandes empresas ou grandes universidades podiam usar, ou você tinha muito dinheiro para investir, ou você tinha um corpo de engenheiros muito eficiente dentro do seu instituto de pesquisa, e esses engenheiros faziam os próprios equipamentos. Isso começou a mudar com a disseminação da técnica e com grandes empresas começando a produzir. Então, o mercado ficou mais competitivo e hoje em dia a gente consegue comprar equipamentos mais baratos. Essa redução foi gradativa, né? Então, desde os anos 60, mais empresas vêm entrando no mercado para a produção desses equipamentos, e aí a gente consegue, hoje em dia, comprar equipamentos de alta resolução com custos mais acessíveis. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos equipamentos, de como os equipamentos evoluíram e dos equipamentos que a gente tem lá na universidade. Então, inicialmente, a gente tinha os equipamentos, essa foto é do site da Shimatsu, em comemoração dos 60 anos de espectrometria de infravermelho deles. Já tem alguns anos essa foto, mas é só para ilustrar. Esse equipamento aqui, ele é bastante robusto, você precisava de uma sala para colocar esse equipamento. Ele é muito pesado, acho que esse daqui pesava mais de 100 quilos. Então, era um equipamento que demandava realmente um alto custo de instalação e um alto custo de uso.
Hoje em dia, a gente tem equipamento de infravermelho manual, equipamento do tamanho de quase de um controle remoto de televisão, né? Um equipamento que você pode carregar e usar em loco. Esses equipamentos portáteis, eles são tem mais baixa resolução do que os equipamentos de bancada, mas em contrapartida eles dão uma análise muito rápida que pode ser feita no local onde você está executando aquele determinado experimento. Esses equipamentos eles são muito usados para a detecção, por exemplo, de pesticidas em frutas, por exemplo. Então, o cara vai lá no campo mesmo e se ele tiver um padrão para comparar, ele consegue avaliar se tem a presença de algum composto que não deveria estar ali, por exemplo. Esse equipamento aqui, esse é a Prestige 21, é semelhante ao modelo que a gente tem lá na universidade, aliás, na central analítica, né? Na universidade tem alguns equipamentos. E ele é um equipamento muito bom, com resolução boa. Ele não é portátil, mas é um equipamento de bancada, só que ele é mais leve, mais fácil de utilizar. E ele tem várias funcionalidades. Então, eu consigo fazer análise de amostra sólida, de amostra líquida, de amostra em pastilha de KBR. Eu consigo colocar um equipamento, uma peça nele para fazer ATR, então é um equipamento bem legal. Lá na universidade, a gente tem uma central analítica, o pessoal da física tem infravermelho, eu acho que o pessoal do GK talvez tenha, então tem algum, da farmácia, então tem alguns equipamentos lá na universidade. Isso se deve a essa evolução e o barateamento, né, dos equipamentos. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Podem ficar à vontade para perguntar, certo? Rapaz, acho que está tranquilo. Tá, beleza. Até agora não é uma grande novidade, né? Beleza, qualquer coisa é só perguntar. Ô, professor, essa parte de KBR e ATR, você vai falar mais à frente, né? Eu vou explicar como é que funciona. Ah, então, beleza. Certo. Esse início aqui da aula é mais a história da técnica. A gente vai entrar na técnica em si, provavelmente na próxima aula. Certo, então eu falei para vocês que o início desse estudo de espectroscopia de infravermelho começou com Herschel, ainda nos anos 1800. Então, no século XIX, ele estudando o espectro eletromagnético, estudando inicialmente a radiação visível, ele começou a perceber que, fora daquilo que o olho humano consegue perceber, ainda parecia ter uma radiação e a essa radiação havia energia associada. Então, ele fez um experimento, deixa eu ver se o vídeo vai passar. Ele fez um experimento razoavelmente simples, mas muito engenhoso. Isso é uma dramatização do experimento. Então, desconsiderem a roupa e a peruca desse cidadão. Mas a ideia que ele teve foi, a meu ver, brilhante, né? Ele destrinchou com um prisma a radiação, a luz solar, então a luz branca do Sol, que é composta por todos os comprimentos de onda. Ele usou um prisma, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ele usou um prisma para dividir essa luz em segmentos com faixas de comprimento de onda diferentes. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Então você tem a luz branca composta por todos os comprimentos de onda. Quando essa luz atravessa um prisma, ela se divide e forma o mesmo princípio do arco-íris, por exemplo, né? Depois da chuva, quando a luz solar incide nas gotículas que ainda estão dispersas na atmosfera, ela vai se dividindo e a gente vê a divisão das cores traduzida no arco-íris. O Herschel ele fez isso usando um prisma. O prisma dividia a luz nos seus comprimentos de ondas correspondentes e de um lado desse espectro a gente tinha o violeta, né, o azul mais escuro, e do outro lado o vermelho. E no meio as demais cores. O Herschel percebeu que a essas cores, quando ele colocou a mão, ele percebeu que essas cores tinham uma temperatura associada. Para essa radiação, cada radiação diferente, ele tinha uma temperatura associada, ou seja, ele tinha uma energia associada.
Ele colocou termômetros para medir a temperatura de cada uma dessas regiões e observou que elas tinham temperaturas diferentes. Então, para regiões diferentes do espectro, assim a gente traduz hoje em dia, a gente sabe que tem energias diferentes associadas. Só que ele percebeu também que fora dessa região da luz que ele conseguia enxergar, ainda assim havia aumento de temperatura, ainda havia temperatura associada. E é aí que começa o estudo da radiação do espectro eletromagnético, que a gente não consegue ver, está fora que escapa do visível, certo? Como essa região era depois da luz vermelha, ela ficou sendo nomeada de infravermelho, certo? Então, um experimento simples conseguiu nos ajudar bastante. Esse finalzinho aqui do vídeo, ele mostra, porque eu acho que eu já falei, que quando a gente fala de luz visível, ou região visível do espectro, é visível para o ser humano, né? Então, a gente enxerga nessa região, do violeta até o vermelho. Animais diferentes conseguem ver regiões diferentes do espectro. Então, a gente tem animais que são predominantemente noturnos, eles têm uma visão melhor dentro do infravermelho. Então, eles conseguem detectar, quando são carnívoros, por exemplo, no caso da cobra, eles conseguem detectar, através do infravermelho, o calor das suas presas. Então, só para a gente deixar claro que quando falar de visível, é visível para nós, obviamente. Professor, pode falar. Só acrescentando, e os animais utilizam isso como um mecanismo para identificar também os parceiros ideais, por exemplo, os insetos no ultravioleta. O parceiro ideal emite uma certa luz na frequência do ultravioleta que chama a atenção dele, e as plantas também emitem. Isso tudo é um mecanismo da natureza, né, para facilitar essa comunicação. Você tem para organismos diferentes, você tem meios de comunicação diferentes. Então, por exemplo, os insetos, mariposas, por exemplo, você tem a liberação de compostos de feromônios, né, para encontrar parceiros sexuais, mas além da liberação de feromônios, algumas famílias têm os estímulos visuais. Então, a cor das asas da borboleta ou da mariposa leva ao reconhecimento. Tem estímulo sonoro, o bater das asas em determinada região, em determinada época, leva ao reconhecimento. Então, a natureza meio que vai achando os caminhos, né? É muito interessante, porque alguns animais evoluíram com isso para poder conseguir ser mais bem-sucedido na procriação, né, digamos assim. Enquanto os seus carnívoros, não, os seus predadores, eles evoluíram juntamente, né? É interessante essa forma de analisar a natureza. Não, é bem legal. E é mais ou menos isso, né? O que deu certo é o que prevalece, né? Pela teoria da evolução, não é uma mutação específica que foi desenhada. O cara não tem ninguém mudando um gene para que aquela manifestação aconteça. É mais, o gene mudou, levou aquela manifestação, ela é benéfica e ela se propaga nos descendentes, né? Certo, então a gente tem os primeiros experimentos mostrando que fora do que a gente consegue enxergar, existe radiação e que a essa radiação há uma energia associada, certo? Para o infravermelho, para o ultravioleta eu não vou entrar em detalhes, mas já que a gente está estudando infravermelho, mas é mais ou menos essa a ideia. Deixa eu passar aqui. Certo. Então, eu mostrei para vocês como é que foi descoberta essa incidência de radiação fora do espectro que a gente consegue ver. Só que como é que a gente consegue usar essa informação, consegue usar essa região do espectro para nosso benefício? No nosso caso, para identificação, ou para caracterização, melhor dizendo, de compostos orgânicos. Existem dois tipos principais de equipamentos de infravermelho, certo? Um é o infravermelho dispersivo, que é mais antigo, ele está meio em desuso hoje em dia. E o outro é o infravermelho com transformado de Fourier. Eu vou falar dos dois, mas a gente vai tratar, na identificação, na análise dos espectros, a gente vai tratar da transformada, porque é o que se usa hoje em dia, certo? Então,
como é que funciona? Vamos começar pelo dispersivo. Como é que funciona? Como é que se usa o infravermelho para a caracterização de compostos orgânicos? A radiação infravermelha, ou a radiação de forma geral, quando ela incide numa amostra orgânica, parte da radiação é absorvida, parte da radiação é transmitida. No caso do infravermelho, né? Você tem absorção, tem reflexão e refração, certo? No caso do infravermelho, quando a energia incide sobre uma determinada amostra orgânica, parte dela é absorvida em regiões específicas, parte é transmitida. Beleza. O equipamento, como é que a gente consegue usar isso a nosso favor? Os equipamentos são construídos de forma a ter uma fonte de energia que vai gerar essa radiação no infravermelho. Eu vou ter alguma parte do equipamento que divide essa radiação em diferentes comprimentos de onda, e eu vou ter uma célula contendo a amostra que eu quero analisar. A radiação incide nessa célula, parte dela é absorvida, parte é transmitida, o detector pega isso no final e eu traduzo isso no espectro. Como é que o infravermelho dispersivo ele funciona? Como é que ele usa isso? Eu tenho uma fonte de ionização, vocês conseguem ver o cursor do mouse, né? Eu tenho uma fonte de radiação infravermelha. Eu tenho um jogo de espelhos. Eu vou ter uma célula onde eu vou depositar minha amostra e outra célula contendo uma célula de referência, uma célula onde eu tenho uma amostra de referência. Eu tenho esse chopper, que é um divisor de feixe, ele deixa passar radiação com comprimento de onda específico em função do tempo. Essa radiação ela vai ser concentrada num feixe, ela vai ser dividida. Eu tenho esse grating, ele serve como um novo divisor de feixe, então ele deixa passar também comprimentos de ondas diferentes. E no final eu vou ter o meu detector. Então a radiação, ela vem da fonte, ela vai passar pela amostra, parte da radiação é absorvida, parte é transmitida, e aí, quando essa radiação atinge o computador vai traduzir essa informação e me mostrar em que região houve absorção e em que região foi transmitida. E aí, no final, a gente consegue traduzir isso como uma análise das ligações dentro de uma determinada molécula. Professor, pode falar. Por que precisa da referência? Certo, boa pergunta. Esse dispersivo, uma das desvantagens desse equipamento é a necessidade dessa referência. Ela torna o experimento mais longo e menos preciso. O que é referência? Por exemplo, se eu fizer uma amostra, digamos que eu tenho uma amostra orgânica, um extrato de alguma coisa, e ele está dissolvido em um solvente X. Ele está dissolvido em clorofórmio. Então, eu coloco a minha amostra aqui e coloco o clorofórmio na referência. O equipamento ele vai fazer uma diferença entre entre o espectro da amostra e o espectro da referência. Ele vai subtrair, certo? Se a minha amostra for pura, não tiver dissolvida em nada, a referência vai ser o ambiente. Na atmosfera, né, a gente tem... Eu vou mostrar mais à frente para vocês como é que isso funciona, mas no ambiente a gente tem gases que absorvem no infravermelho. Então, por exemplo, vapor de água absorve, CO2 absorve no infravermelho. Então, se a minha amostra for pura, não for dissolvida em nada, a minha referência vai ser o próprio ambiente, certo? E aí, o equipamento ele compara o espectro da amostra com o espectro da referência. E no final eu tenho uma diferença desses dois, certo? É isso que vai... o espectro gerado no final é uma diferença entre a amostra e a referência. Isso é uma desvantagem. A outra desvantagem é que esse jogo de choppers, de slit e de grating, essa divisão do feixe de radiação, ela faz com que o experimento seja muito lento, porque ele é um jogo de espelhos que gira e ele permite que passe um comprimento de onda específico, acho que eu escrevi aqui, né? Um comprimento de onda por vez. Certo? Então, para fazer a análise de toda a região do infravermelho, eu preciso de bastante tempo, porque ele vai analisar um comprimento, depois outro, depois outro, depois outro, e vai girando. Certo?
essa é uma das desvantagens do dispersivo, é isso, que o experimento dura muito tempo, já que eu tenho essa análise de um por vez. E a calibração externa, que é essa com referência, ela diminui a precisão e aumenta o custo do experimento, certo? Então, só recapitulando, a fonte gera a energia, ela passa pela amostra, passa pela referência, ela vai ser dividida no chopper aqui, vai ser direcionada até o slit, que vai deixar passar um comprimento de onda por vez, vai dividindo, depois ela é direcionada para o detector, e no detector o computador vai fazer uma diferença entre a amostra e a referência. Isso pode demorar algumas horas. É um experimento mais trabalhoso, certo? Eu acho que isso aqui é só mostrando certo? Uma imagem um pouquinho melhor. Então, eu tenho a fonte de energia, o jogo de espelhos, uma célula de referência, a célula com a amostra, o beam chopper, que eu tinha falado para vocês, é o que divide a energia. Então, eu tenho aqui um motor, ele é oscilatório, então ele sobe, desce, sobe, desce. O jogo de espelhos direciona para o slit. O slit é como se fosse uma peneira, certo? Ele vai deixar passar um comprimento de onda por vez. No caso do infravermelho, um número de onda por vez, mas no final das contas dá no mesmo. Esse feixe ele vai ser novamente dividido, eu tenho novamente um slit, novamente uma peneira, e aí, para que eu consiga fazer a varredura do espectro completo, eu preciso de vários minutos, talvez até horas, a depender do tipo de experimento, para que ele gire do começo ao fim e obtenha o espectro completo. Depois ele é detectado e amplificado, e o computador gera o espectro que a gente vê no final. Beleza? Eu vou, não estranhe por enquanto não entender como é que funciona o espectro, eu vou mostrar os princípios mais à frente. Por enquanto eu vou mostrar só os equipamentos. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Beleza. Bom, eu falei que o Michelson tinha desenvolvido os primeiros interferômetros, aquele que a ideia inicial ainda é usada hoje, e se vocês notarem bem, esse equipamento é uma versão mais complexa desse daqui. Nesse daqui eu tenho uma fonte de radiação, eu tenho o primeiro espelho, né, o colimador, eu tenho um divisor de feixe, só que esse aqui é mais simples do que esse, mas a ideia é a mesma. Ele vai dividir o feixe, ele é oscilatório, então ele deixa passar comprimentos diferentes por vez, e aí eu vou ter 2 jogos de espelho, e no final, essa radiação ela vai ser direcionada ao detector. Ela é chamada de interferômetro, isso aqui é um espectro de interferência, porque a radiação que vai para um dos espelhos e volta, a radiação vai para um dos espelhos e volta, depois vai para o outro espelho e volta, e elas se combinam no final. Então, o espectro que gera no final desse experimento é um espectro de interferência entre as ondas. E a ideia, além de ser brilhante, ela é usada ainda nos equipamentos mais modernos. A ideia básica, né? Não é a mesma coisa, mas a ideia básica. Então, os equipamentos dispersivos, eles foram muito úteis, né, inicialmente, no estudo de infravermelho, mas hoje eles são obsoletos, eles são mais caros, o experimento fica mais caro, menos preciso e bem mais demorado, certo? E aí a gente tem o interferômetro, né, o equipamento com transformada de Fourier. A transformada de Fourier, ela é uma operação matemática que a gente vai ver em algumas técnicas diferentes. Eu não vou entrar na matemática da coisa, mas assim, o benefício que ela traz é que a gente consegue fazer uma análise muito mais rápida, porque os dados gerados eles vão ser convertidos no espectro no final através da transformada. Então, não preciso fazer a análise de um comprimento de onda por vez. Ele faz a varredura completa e gera um espectro, um interferoma, um interferograma, que depois é traduzido em um espectro de infravermelho pela operação matemática. Ô, professor,
Foi. Ué, é que eu não consegui entender não essa parte aí do interferômetro. Eu achei meio complexo. Mas, tipo, resumindo, seria o quê? Do interferômetro, você fala da transformada de Fourier ou do interferômetro? Esse daí, do Michelson. Certo. Vocês devem lembrar da física, da física da universidade e da física do ensino médio, que as ondas, elas podem se somar, elas podem se subtrair, a depender da frequência do comprimento de onda, Sim. elas se interferem entre si, certo? Sim, então, se eu tenho ondas que estão na mesma fase, elas se somam, se elas têm fases opostas, elas se subtraem e assim por diante, certo? Beleza? Beleza, aí tá tranquilo. Pronto. O que vai acontecer aqui no interferômetro é exatamente isso. Como isso aqui oscila, eu vou mudando os comprimentos de onda, vão ter comprimentos de onda que se somam, outros que se subtraem, a depender da interação, a depender da variação desse comprimento entre os espelhos, certo? Essas ondas, elas vão interferir entre si, então tem ondas que se somam, ondas que se subtraem, e no final o equipamento vai detectar essas ondas. Então, digamos que, por exemplo, eu tenha uma molécula que tem uma carbonila. Então, através dessa diferença entre os espelhos, o sinal de absorção da carbonila, ele vai gerar um pico de absorção ou um pico de transmissão, depende de como a gente vê o espectro, certo? E esse pico, ele se dá através da interferência entre as ondas. Deu para entender? Deu, professor. Deu. Obrigado. Beleza. Certo. O interferômetro na transformada de Fourier, aqui eu tenho a composição, né, vocês veem a composição deles, então eu tenho fonte, o beam splitter é aquele que divide o feixe, eu tenho o jogo de espelhos, eu tenho um laser, eu tenho um detector, certo? De forma geral, eu vou ter a fonte de radiação, eu vou ter o divisor desse feixe, e eu vou ter dois espelhos principais. Um espelho é fixo e o outro espelho é móvel, certo? Ele muda a distância do espelho em relação à fonte. Beleza? Então, a fonte eu tenho aqui, ó, fonte de radiação infravermelha. Eu tenho um espelho aqui no meio, aliás, aqui, um espelho fixo, e eu tenho um espelho que se move. Certo? Esse divisor de fluxo ele vai trabalhar de forma semelhante àquele interferômetro do Michelson, certo? A diferença é que ele vai fazer isso em todos os comprimentos de onda muito rapidamente. Então, cada ciclo de análise dentro do equipamento com transformador de Fourier, ele leva um segundo, às vezes menos. E eu não preciso mais da referência, de uma célula de referência. Eu faço a calibração interna. Então, antes, eu posso até mostrar depois no programa. Antes de fazer a análise da minha amostra, eu faço o background do ambiente. Então, eu estou na sala lá da Central Analítica, lá na universidade. Antes de começar a amostra, de fazer a análise da minha amostra, eu coloco o equipamento sem amostra, deixo ele aberto, e faço a análise, e peço para o equipamento ler o background, ler a atmosfera, certo? E aí ele fica registrado aquilo ali no equipamento. Quando eu faço a análise da minha amostra, ele analisa a amostra mais a atmosfera, certo? O ambiente é aberto, então ele analisa o que tem na amostra mais o que tem na atmosfera. Como eu já registrei a da atmosfera antes, ele subtrai. Então eu não preciso mais da referência, certo? Fica muito mais rápido mesmo. E aí ele gera um padrão de interferência no final, que é essa combinação de ondas. Deixa eu ver se eu coloquei... Coloquei um videozinho aqui mostrando como é que funciona a absorção. Alguma dúvida aqui, como é que funciona? Eu vou mostrar mais outros exemplos à frente. Certo. Qualquer dúvida, vão falando aí, senão eu fico conversando até não acabar. Certo. Então, a gente viu como é que funcionam os equipamentos, quais são os tipos principais, quais são os equipamentos que a gente usa hoje em dia. Certo? Então, basicamente, se você procurar, a não ser que seja numa instituição que desenvolve novos equipamentos, ou num museu, ou enfim, via de regra, os equipamentos que são usados hoje em dia são com o transformador de Fourier.
Bom, então a gente viu um pouquinho sobre os equipamentos, mas como é que funciona a absorção no infravermelho? A radiação infravermelha, quando ela não tem energia suficiente para excitar elétrons ou para ionizar moléculas, certo? Ela é uma ela é uma radiação de baixa energia que consegue modificar as ligações entre os átomos. Essa modificação é transitória, certo? Então, se eu fizer uma análise de infravermelho com a minha amostra, eu posso pegar essa amostra depois e levar embora, e ela vai estar do mesmo jeito que estava antes de iniciar, certo? Ela não é uma radiação que vai modificar a matéria. Então, a gente tem basicamente dois modos de interação da radiação infravermelha com as ligações químicas, certo? Ela pode mudar o comprimento dessa ligação, e isso a gente chama de estiramento. Então, a distância entre os átomos aumenta ou diminui, isso é um estiramento, ou ela pode mudar o ângulo de ligação. O ângulo entre três átomos aumenta ou diminui, certo? Não sei se eu explico isso mais à frente, eu acho que eu explico, mas só para dar uma introdução, as moléculas, de forma geral, as ligações entre as moléculas, elas têm vibrações, a não ser que a gente atinja o zero absoluto, elas estão sempre vibrando, certo? E cada tipo de ligação tem uma região específica de vibração natural, de vibração intrínseca. A radiação infravermelha, ela, para moléculas orgânicas, ela cobre as regiões onde essas moléculas vibram naturalmente. Quando a energia da radiação, quando a frequência da radiação, ela se equipara à da radiação, à da frequência natural de vibração daquela ligação, há a absorção, certo? Essa energia ela é absorvida, depois ela é transmitida, e isso se traduz como um pico no espectro de infravermelho, certo? Então, basicamente, toda ligação pode interagir com a radiação no infravermelho, mas nem toda ligação gera um pico no infravermelho. Para que uma ligação gere um pico no infravermelho, a gente precisa que haja um momento de dipolo que possa variar com a absorção, certo? Então, qualquer molécula que tenha, qualquer ligação, aliás, que tenha um momento de dipolo que pode variar naquela absorção, ela é passível de absorver no infravermelho, certo? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, na atmosfera a gente tem gases, aqui no ambiente a gente tem gases que absorvem no infravermelho, mas também tem gases que não absorvem. Então, o CO2 absorve, a água absorve, mas o oxigênio, como ele é uma molécula simétrica com dois átomos iguais, eu não tenho um momento de dipolo para variar, certo? Os dois átomos são iguais, têm a mesma eletronegatividade, eu não tenho nenhuma inclinação para um ou para outro átomo, então eu não consigo enxergar, nesse caso aqui, eu não consigo enxergar o estiramento simétrico do oxigênio. O nitrogênio, da mesma forma, certo? Então, isso é importante, por enquanto eu estou falando dos gases, mas isso é importante quando a gente for tratar de moléculas simétricas, por exemplo. Então, se uma molécula tem uma determinada simetria em uma ligação, aquela ligação ela tem uma absorção muito fraca ou a gente não vê a absorção. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Eu estou pulando etapas. Certo, então, como é que funciona a absorção no infravermelho? Deixa eu ver se esse vídeo vai passar. Certo, então eu tenho a fonte de ionização, eu meio que já falei isso, né? Tem a fonte de ionização, essa radiação incide na amostra, uma parte da radiação é refletida, uma parte é absorvida e outra parte é transmitida, ela passa, certo? Os espectros de infravermelho, eles podem ser lidos tanto como espectro de absorção como de transmissão. É bem mais comum usar a transmissão em infravermelho, certo? A gente usa mais absorção em ultravioleta e em fluorescência, por exemplo. Então, geralmente vocês vão ver espectros de transmissão no infravermelho. Opa, passei aqui sem querer. Certo, então, vocês lembram que eu falei lá do equipamento? Tem a fonte, o slit, que é a minha peneira, né? Vai deixar passar um comprimento de onda por vez. Isso aqui era aquele dispersivo, né? Então, eu tenho o colimador, ele divide o fluxo. Eu tenho um segundo slit, então ele vai deixar passar um comprimento de onda por vez. Isso se traduz no espectro que a gente enxerga, né? Nesses equipamentos mais antigos, isso demora bastante.
porque eu tenho que ter a variação desse abertura e fechamento desse slit para deixar passar comprimentos de onda específicos, então demora bastante, certo? Quando a gente tem a transformada de Fourier, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui, eu tenho novamente a fonte, o divisor, né, o beam splitter, o espelho fixo, o espelho móvel, e aí eu consigo fazer essa análise muito mais rapidamente. Eu tenho um padrão de interferência dessas ondas combinadas, ele incide sobre a amostra, eu já fiz o background antes, então ele vai retirar no final o espectro do ambiente, vai ficar só com o espectro da amostra, e ele rapidamente consegue fazer os comprimentos de onda estabelecidos numa única análise, certo? Isso facilita também, isso melhora a resolução do equipamento, porque como ele é rápido, eu consigo fazer em ciclos, eu consigo fazer vários ciclos ao mesmo tempo, não, vários ciclos em sequência, e aí o meu sinal, a razão sinal-ruído, vai melhorando a cada vez mais, e eu consigo um espectro de melhor qualidade, certo? Professor, Pode falar. então com a transformada de Fourier, você não precisa da referência, mesmo que a sua amostra esteja diluída em algum solvente, né? Por causa do background. Isso. No caso da transformada, a gente tende a usar um material que, por exemplo, eu estou adiantando, mas eu tinha falado do KBR. O KBR é um sólido, é um sal, que ele não absorve na região do infravermelho médio, que é que a gente mais usa, que é de 4.000 a 400 centímetros inverso. Como ele não absorve nessa região, eu posso usar ele como um solvente sólido, eu faço uma pastilha, e ele não vai absorver, e a amostra que está nele absorve, certo? Se eu colocar um material que absorva no infravermelho, ele vai aparecer lá. Quando a gente tem uma amostra líquida, o que eu normalmente faço, por exemplo, eu uso, se a minha amostra é solúvel num solvente orgânico, de baixa polaridade, aí eu escolho um solvente muito volátil, e aí eu coloco lá a minha amostra dissolvida naquele solvente, espero o solvente evaporar e analiso só a amostra. Mas aí vai depender do que você tem à mão, certo? Então, como eu falei para vocês, o interferograma, ele consegue, o interferograma no equipamento com a transformada de Fourier, a gente vai ver um dado bruto, a gente não vê isso, né? Aliás, se você quiser, você até extrai isso do equipamento, mas geralmente a gente não analisa. A gente vê um dado bruto que tem pouca utilidade porque a gente não consegue analisar, certo? Mas isso aqui é aquele dado bruto com todos os comprimentos de onda onde houve absorção. A transformada de Fourier traduz isso num espectro que a gente conhece. Então, desse material aqui, a gente vai traduzir no espectro que a gente consegue analisar. Opa, deixa eu ver se dá para ver aqui embaixo. Então, espectros com... Se vocês observarem, por exemplo, esses dois dados brutos aqui, com detector sem a transformada de Fourier, não dá para enxergar muita coisa de diferente. Eu não ia conseguir fazer a análise desses dados sem a transformada. Depois que a operação matemática é aplicada, ele se traduz num espectro, e aí a gente consegue ver as diferenças. Então, vocês veem, por exemplo, nesse aqui de cima, eu tenho basicamente um pico entre 1.000 e 1.100 de alta intensidade e pouca coisa além disso no espectro. Nesse espectro aqui de baixo, apesar do dado bruto ser muito semelhante, eu já tenho um espectro bem diferente. Certo? Então, como eu falei para vocês, eu consigo fazer vários ciclos em segundos. Então, a gente opera em múltiplos de 2, então você faz 2, 4, 8, 16, 32 ciclos, e isso melhora a razão sinal-ruído. Então, eu consigo fazer várias amostras em minutos, certo? Menos de uma hora eu consigo analisar várias amostras. Certo, a gente falou bastante sobre equipamento, sobre de onde veio esse estudo do infravermelho.
Mas em que região está o infravermelho? Qual é a região do espectro eletromagnético onde a gente estuda o infravermelho? O infravermelho completo, ele é composto de 3 regiões, certo? Ele vai de 800 nanômetros, que é logo acima do ultravioleta, até 1 milímetro, certo? Então ele vai... Vejam que essa região é larga, né? É de 0,8 micrômetros até 1000 micrômetros, certo? 800 nanômetros até 1 milímetro. Essa é a região completa do infravermelho. O infravermelho que a gente usa para identificação, o mais útil para a identificação de compostos orgânicos, aliás, para caracterização de compostos orgânicos, é o médio. Porque é a região vibracional, essa região que eu falei para vocês, onde a gente tem o alongamento de ligações, né, a mudança do comprimento de ligação ou a mudança do ângulo de ligação, certo? O infravermelho próximo, ele também é bastante usado na indústria farmacêutica para outros tipos de análise, mas para a gente vai ser a região mais usada vai ser essa, do médio, certo? Eu vou mostrar para vocês mais à frente como é que isso, eu acho que já é no próximo, certo? Então, quando a gente trata de espectro eletromagnético, é comum ver a análise usando o comprimento de onda, certo? O comprimento de onda, normalmente, ele vai ser dado em micrômetros ou em nanômetros, só que para um infravermelho, é convencionado usar centímetros inversos, certo? Eu vou mostrar para vocês qual é a relação entre essas duas unidades, mas acho que todos os espectros que a gente vai analisar vão ser em centímetros inversos, certo? Então, aqui, nessa tabelinha aqui, a gente tem os equivalentes. Então, o infravermelho vai de 800 nanômetros a 1 milímetro, certo? Ou de 12.500 centímetros inversos até 10 centímetros inversos, certo? O infravermelho médio, que é aquele que a gente vai trabalhar, vai de 4.000 a 400 centímetros inversos, certo? O infravermelho distante, ele é mais usado para ligações com metais, não vai ser muito a nossa praia, não. Beleza? Os dois espectros, assim, se você pegar um espectro do mesmo composto e ele for dado em comprimento de onda, se pegar 2 espectros, um dado em comprimento de onda e outro dado em centímetro inverso, vocês vão ver que eles são extremamente, visualmente, muito diferentes, certo? Então, quando vocês forem analisar espectros, a primeira coisa a olhar é qual é a unidade dos números que vocês veem no eixo X, né? Certo. O comprimento, por que se convencionou usar número de onda e não comprimento de onda? Já no início do estudo do infravermelho para compostos orgânicos, se convencionou usar o número de onda porque ele é relacionado à frequência. E a frequência é diretamente proporcional à energia. O comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, certo? Então, aqui pela equação de energia. Energia é igual a constante de Planck vezes frequência. A frequência sendo relacionada à energia da luz, desculpem, a velocidade da luz, né? Então, frequência sobre comprimento de onda. Assim, a energia vai ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quando se começou a estudar infravermelho, para ter uma relação mais próxima, assim, quanto maior o número, maior a energia associada, convencionou-se usar, em vez de comprimento de onda, usar número de onda. O número de onda, ele é convertido muito facilmente. Então, a partir do comprimento de onda, para converter um no outro, basta colocar 1 sobre... Então, número de onda é igual a 1 sobre comprimento de onda vezes 10.000. Certo? E essa convenção, ela veio disso, né? O número de onda, ele é proporcional à energia. Quanto maior o número de onda, maior a energia associada. Dúvidas até aqui? Não. Ele falou alguma coisa? Certo, a gente ainda tem um tempinho, então deixa eu continuar isso aqui. Certo, como eu falei para vocês, a gente tem, para que uma determinada ligação ela absorva no infravermelho, eu preciso que ela tenha
momento de dipolo, né? O requisito para a absorção é basicamente esse, para que ele seja, para que a absorção seja vista no espectro, certo? Então eu tenho, dentro do infravermelho, eu vou ter regiões onde eu vou ter frequências de estiramento. Estiramento é mudança no comprimento da ligação. E vou ter regiões de vibração, deformação vibracionais. A deformação é angular, é quando eu mudo o ângulo de ligação, certo? Para que a ligação, eu também acho que já falei isso, para que a ligação absorva uma determinada radiação no infravermelho, eu preciso que a frequência da radiação incidente ela se equipare à frequência de vibração natural daquela ligação, certo? Quando isso acontece, na região em que isso acontece, a amplitude da vibração aumenta. E isso é o que a gente detecta no espectro de infravermelho, certo? E, como eu já falei, somente moléculas que absorvem somente moléculas com momento de dipolo absorvem no infravermelho. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu tiver alcenos e alcinos simétricos, né, com substituintes iguais, essa ligação aqui, ela não tem momento de dipolo, não tem variação de momento de dipolo, porque todos os meus substituintes são iguais. Da mesma forma aqui, ó. Então, a molécula ela é simétrica nesse eixo de ligação. Então, essa ligação aqui não vai ser, essa deformação simétrica aqui não vai ser observada no espectro, certo? Quando ela é pseudosimétrica, então quando eu tenho grupos não iguais, mas muito parecidos, como é o caso aqui, ó, eu tenho metila, metila, metila e um etila. Então, quando eu tenho grupos muito parecidos, essa absorção ela é muito baixa ou ausente, certo? Isso é importante, por exemplo, quando eu tenho uma ligação dupla, por exemplo, que ela tem substituintes diferentes, mas é uma molécula simétrica. Então, digamos que eu, em vez de ter 4 grupos metil aqui, eu tivesse um hidrogênio aqui e 2 CH3 nessas pontas, certo? O CH3 estando em lados opostos, ou seja, a molécula sendo trans, ela tem um tipo de absorção. Se eles estiverem no mesmo lado, sendo cis, eu vou ter outro tipo de absorção, outra intensidade de absorção. Então eu consigo diferenciar isomeria, por exemplo, certo? Mas isso fica mais para frente, quando a gente entrar em alcenos. Então deixa eu mostrar para vocês como é que funciona as vibrações. Eu falei de estiramentos e de deformações, só que a gente tem tipos diferentes. Estiramento e deformação é o básico, né? Só que dentro dos estiramentos eu tenho 2 possibilidades, dentro das deformações eu tenho algumas possibilidades. Então o estiramento é a variação do comprimento de ligação, ele pode ser simétrico, assim. Vocês veem que elas aumentam, as ligações, o comprimento de ligação aumenta ou diminui de forma igual, né? As duas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo, isso é o estiramento simétrico. Ou eu tenho também o assimétrico, quando um aumenta, a outra diminui, certo? E eu tenho as vibrações, deformações angulares, certo? Tenho tipos diferentes de deformações angulares. Lembrando, quando a energia de radiação, quando a frequência da radiação incidente, ela atinge a frequência natural de vibração daquela determinada ligação, a amplitude da vibração aumenta e eu detecto isso no espectro de infravermelho. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. A maioria dos espectros são em percentagem de transmitância, eu vou falar isso mais à frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Certo, pronto. Eu falei para vocês que eu preciso ter variação de momento de dipolo, né? Então, digamos que eu tenho uma molécula triatômica com 2 átomos iguais, como é o caso, por exemplo, do CO2. No CO2, eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho uma variação simétrica ou uma variação assimétrica. Na variação assimétrica, que é essa daqui,
eu tenho variação de momento dipolo. Quando um aumenta e a outra diminui, eu tenho variação de momento dipolo. Quando ela é simétrica, quando as duas diminuem ou as duas aumentam de forma concomitante, eu não tenho variação de momento dipolo. Então, eu não vejo isso no espectro, certo? Então, por exemplo, para o CO2, eu falei que o CO2 absorve no infravermelho, mas eu só vejo a absorção assimétrica, certo? Tem o estiramento de absorção assimétrica do dióxido de carbono. No caso de moléculas diatômicas, eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho como ter estiramento assimétrico se eu só tenho dois átomos, certo? Se eu só tenho, por exemplo, no caso do monóxido de carbono, eu só tenho CO, eu só posso aumentar ou diminuir o comprimento de ligação. Eu não tenho variação angular e eu não tenho variação assimétrica, certo? Por isso que o O2, por exemplo, não absorve, porque ele não tem variação de momento dipolo. Opa. Certo? Dúvidas até aqui? Acho que está de boa. Aparentemente, né? Beleza. Vamos lá. Só na hora de praticar que a gente vai ver se Quando começar a fazer os exercícios, aí as dúvidas vão surgindo. Bom, então, o que é que a gente usa no dia a dia? O que é que o químico, para que é que o químico usa o infravermelho na identificação, na caracterização de compostos? Cada tipo de ligação tem uma vibração, tem uma frequência de vibração natural específica, certo? Uma região de vibração específica. Então, a gente consegue ter informações estruturais sobre aquela determinada molécula, porque a composição, em termos de ligações dela, vai gerar um espectro específico. E daí a gente tem o uso do infravermelho como fingerprinting, como impressão digital. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a identificação de uma droga ilícita, droga de abuso, chegou lá no laboratório, e eu comparo, chegou codeína, morfina, sei lá, cocaína. Então, eu faço o espectro do padrão, eu já tenho o espectro lá do padrão, da cocaína, e eu faço o espectro da minha droga incógnita, né, do meu X. E aí, se as duas forem iguais, eu vou ter um espectro igual. Por isso que chama impressão digital, certo? Além disso, a gente tira daí muitas informações estruturais, sobretudo sobre os tipos de ligações e sobre os grupos funcionais. Então, por exemplo, falei para vocês que a gente tem frequências de vibração específicas. Então, a carbonila, por exemplo, ela absorve numa região. Eu vou mostrar para vocês. Mas não são todas as carbonilas que absorvem na mesma região. Então, se é uma carbonila de uma cetona, tem uma região, se é um aldeído, tem outra, se é um ácido carboxílico, é diferente, se é um éster, é diferente, se é uma amida, é diferente. Então, a gente consegue ter uma noção da composição estrutural daquela molécula. Eu não vou, a não ser que eu tenha um padrão, eu não vou identificar uma molécula absolutamente desconhecida usando somente o infravermelho, mas eu vou ter várias informações importantes sobre aquela molécula, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma molécula de um álcool, como é o caso aqui do etanol, acho que eu esqueci de colocar o nome, mas pelo espectro dá para ver que é o etanol. Eu vou mostrar para vocês depois, certo? Então, eu tenho uma região onde eu tenho a absorção de hidroxila, estiramento de hidroxila, eu tenho os estiramentos de CH3 e CH2, eu tenho a deformação de CO, do álcool, eu tenho as deformações angulares, então eu sei quais são os meus grupos funcionais ali presentes, certo? E aí a gente consegue fazer a determinação do tipo de estrutura que tem ali, certo? De forma geral, como eu falei para vocês, grupos funcionais ou tipos de ligações têm regiões específicas onde eles absorvem, certo? Esse quadro aqui é mais geral, mas ele já começa a dar uma ideia de como é que funciona. Então, por exemplo, álcoois e aminas, as hidroxilas e o NH vai absorver nessa região.
CH vai absorver próximo de 3.000. Aí, se o hidrogênio é ligado a um carbono sp3, ele aparece na região, se é sp2 aparece em outra, se é sp aparece em outra. Se eu tenho ligação tripla, vai aparecer nessa região. Entre 2.000 e 1.800 tem poucas bandas, não tem nada muito interessante. Aí eu tenho a região onde aparecem as carbonilas, a depender do qual grupo funcional, e assim por diante, certo? Então eu consigo começar a montar o quebra-cabeça da minha molécula, ou das minhas moléculas. Certo? Dúvidas? Só preste atenção que foi aumentando o momento de dipolo, né? Naquele. E, Não é? Ó, cloro. tem algumas características que interferem no tipo de ligação. Então, ligações mais fortes, de maior energia, absorvem regiões de maior número de íons, certo? Então, quando você tem uma ligação OH, por exemplo, o NH, ele absorve na região mais alta. Ligações duplas, triplas, elas têm energias diferentes, então vão absorver em regiões diferentes. Se eu tenho átomos maiores, eu acho que eu não mostrei a equação, mas se eu tenho átomos maiores, uma ligação, por exemplo, com o carbono com o cloro, absorve aqui. Se for com o bromo, ele vai absorver abaixo de 650. Quanto maior o átomo, se eu pegar, por exemplo, a escala dos halogênios, quanto maior o átomo, mais baixa vai ser a região onde ele absorve. A Sim. gente vai vendo isso aos poucos. Talvez por causa do volume dele. O bromo é mais volumoso que o cloro. Tá certo, o bromo é mais volumoso, mas no caso do infravermelho, o mais importante é a massa do que o volume. Sim, sim. Quando vocês forem estudar ressonância, não vai ser comigo, mas eu adianto, se vocês forem estudar ressonância, o volume, principalmente a nuvem eletrônica grande, tem uma influência sobre a região onde se absorve. Mas aí vocês vão ver isso depois. No caso do infravermelho, é a massa, certo? Massa, núcleo. Certo, então eu mostrei lá no vídeo, eu acho que eu vou mostrar de novo, mas só para a gente relembrar. Como são muitos termos, a gente vai ficar indo e voltando, certo? Para tentar fixar melhor. Então, como eu falei, as deformações axiais, que são os estiramentos, podem ser simétricos ou assimétricos, certo? Estiramento, variação do comprimento. Deformação angular, variação do ângulo, certo? Então, estiramento eu posso ter simétrico ou assimétrico, e dobramento ou deformação angular, eu tenho 4 principais. Eu tenho tesoura, tenho 2 no plano, 2 fora do plano. Eu tenho tesoura, eu tenho balanço, eu tenho torção e tenho abano. Eu coloquei aqui os nomes em inglês, porque a maioria das referências vai ser em inglês, então para a gente ficar com isso na cabeça também. Então, tesoura é só a tradução, certo? Então, estiramento scissoring, de tesoura, rocking de balanço, twisting de torção e wagging de abano. Eu acho que eu mostro aqui, certo? Então, o estiramento simétrico, eu tenho comprimento de ligação aumentando ou diminuindo de forma concatenada. No assimétrico, um aumenta, o outro diminui, certo? Aí eu tenho as deformações. Deformação angular, vai ser sempre variação de ângulo, obviamente. Então eu tenho tesoura, né? A variação, eu tenho o rocking, que é balanço, eu tenho o abano, o wagging, que é para frente e para trás do plano, e eu tenho a torção, que é girando no plano, certo? Não sei se a minha mímica vai ajudar muita coisa, mas eu acho que no videozinho lá eu mostro depois. E aí, para tipos específicos de ligação, a gente vai ter regiões específicas onde essa absorção ocorre. Então, o estiramento simétrico, por exemplo, do grupo metil vai aparecer em 2.872, por volta ali. Já o assimétrico é um pouquinho maior, 2.962. E assim por diante. Para carbonila, eu vou ter regiões diferentes. Para grupos amino, vou ter regiões diferentes. Para grupo nitro, regiões diferentes, certo? Via de regra, o simétrico é de mais baixa energia. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o simétrico ele vai ser sempre um pouquinho abaixo do assimétrico. Beleza? Dúvidas?
Na próxima aula, amanhã, a gente começa a fazer a análise dos tipos de estiramentos propriamente ditos, dos tipos de bandas, o estudo da feição do espectro. Então, como eu mostrei para vocês lá aqui, ó, no etanol, vocês podem ver, ó, eu tenho bandas que são mais largas, certo? São bem largas, e tem algumas outras que são bem mais largas, e tenho bandas que são bem estreitas, são realmente estiramentos, certo? Isso aqui também é importante, a gente chama aqui que é a feição do espectro, certo? Então não é só em que região a absorção acontece, mas é como ela se manifesta no espectro, certo? E aí a gente vai começar a ver quais são as características diferentes e começar a analisar o espectro em si. Beleza? Professor, o senhor é de passar a lista de exercício porque esse tipo de análise, né, identificação, realmente a pessoa só aprende treinando. Sim, eu acho que eu vou passar 2 de infravermelho. Se vocês acharem que tá pouco, eu posso procurar mais, mas eu tenho 2 separadas de infravermelho e 2 de massas. Depois que a gente fizer, que a gente vê se vai precisar de mais. Depois vocês responderem, as dúvidas vão surgindo, e aí a gente vai vendo, né, à medida que for fazendo. Quando eu passar a lista, eu posso até já colocar amanhã a lista, se for o caso, e deixar para vocês entregarem depois, mas eu só peço que quando eu colocar lá a lista e colocar a data, vocês entreguem até a data, porque a lista vai valer nota também, certo? Então a gente vai fazer uma prova de cada assunto. Eu prefiro dividir em 2 provas para vocês não ficarem com o conteúdo maior para estudar e fazer a prova de uma vez. Beleza? A gente faz infravermelho, faz uma prova. Espectrometria de massas faz outra prova. Pelo menos não fica muito assunto acumulado. Beleza? E aí as listas de exercícios vão servir para ajudar na nota, na B1. Outra coisa, professor, a disciplina, ela é dividida exatamente igual, tipo, o senhor AB1 e o professor Tiago AB2? Isso. E se tiver reavaliação, precisar de reavaliação prova final, aí como o Tiago vai ficar nessa parte final, ele vai me dizer depois, né, se vai precisar, e aí eu faço da AB1, ele faz da AB2, caso seja necessário. Deixa eu parar aqui a gravação. Mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, professor, tudo certo. Certo. Assinem, por favor, aqui seus nomes completos no chat, para servir de frequência. E quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu parar aqui a gravação.